cada vez está pior. No meu tempo não havia dinheiro e agora também não. Mas pronto. Foi um prazer ter estado convosco também nesta semana. Sabem que há uma coisa que às vezes na Bíblia me fascina. É que ela é para ler, para estudar. E quando nós a compreendemos, às vezes nem sempre é para ser demasiado sério, sabem? Por isso é que eu sou brincalhão, eu tenho um sentido de humor, às vezes assim um bocado esquisito. Mas a Bíblia dá-me isso, dá-me prazer, dá-me a oportunidade de encontrar algo que me satisfaça. E quando nós nos satisfazemos, nós transmitimos isso de várias maneiras. E a minha maneira é esta. Se eu choquei alguém, peço desculpa. Mas quando eu fiz esta série das doenças, eram só 8, agora já vão em 18, como eu vos disse. E eu tive que selecionar algumas para partilhar aqui convosco. E dá-me prazer nisto. Isto é, vou descobrindo e vou-me rindo. E à medida que nós rimos e que temos o sentido do humor, que muitas vezes nos ajuda a perceber o sítio onde estamos e como Deus é, e como Ele nos acolhe, como Ele nos transforma e como Ele não perde a paciência connosco. Isso é que é importante. E foi um prazer ter estado convosco nesta semana. Agradeço ao pastor Joab. Aliás, nas 4 últimas semanas eu estive nos extremos da minha região eclesiástica. Estive em Santarém e estive aqui, por este ano já chega, porque senão em Odivelas e na Póvoa de Santo Adrião, quando eu chegar, tenho um lugar ocupado. E é importante nós também irmos vendo como são as igrejas, como são os irmãos e partilhando convosco a nossa fé e a nossa esperança. Vamos então à última doença. E esta todos padecemos dela, sem exceção. É a cegueira espiritual. E queria começar com uma história de um jovem inglês que ficou cego. Ele não era muito velho, ele tinha 17 anos. 17 anos quando ele ficou cego. E ficou cego porque ele passou tempo demais a comer chips and fish. Era um jovem inglês e, portanto, em Inglaterra a comida tradicional é peixe e batatas fritas. E ele comeu durante muitos anos, peixe e batatas fritas, peixe e batatas fritas, peixe e batatas fritas. Esta era a sua emenda. E depois de passar tantos anos a comer assim, esta investigadora, que se chama Denise Hatton, do Hospital Oftalmológico de Bristol, a primeira vez que ela teve contacto com este jovem é quando ele tinha 12 anos. E já aí, quando ele tinha 12 anos, teve que ter a atenção de nutricionistas e de médicos. Aos 14 anos recebeu um tratamento especial de vitamina B12. Aos 15 anos começou a ter problemas auditivos e problemas oftalmológicos. E aos 17 anos ficou completamente cego. E o que mais chocou esta autora foi que este jovem, apesar de perceber que a sua doença, que era neuropatia óptica nutricional, que a sua doença podia ter sido revertida se ele se tivesse dado ao trabalho de mudar a sua emenda, e apesar de todos os cuidados dos nutricionistas, ele voltava sempre à sua emenda. Sempre. E comia aquilo ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. É espantoso como não se enjoava. Mas o seu nervo óptico não aguentou e realmente ele ficou completamente cego. E nesta notícia que vinha no Jornal Público de 2019, esta investigadora dizia que o problema é que muitos jovens na Inglaterra corriam o mesmo risco deste jovem por causa de uma alimentação deficiente daquilo que nós chamamos a comida de plástico. Parece-nos que só faz mal ao estômago, não é? Mas, na verdade, afeta muitos outros órgãos. Os irmãos sabem que há cerca de 2.200 milhões de cegos no mundo.
Um quarto da população mundial sofre de problemas de visão. Em Portugal, nós temos 35 mil cegos, mas 590 mil pessoas com perda parcial de visão. E a cegueira física é um drama, mas a cegueira espiritual também é um drama com o qual nós temos que lidar. E esta manhã eu gostaria de vos convidar a abrirmos a nossa Bíblia numa história, num relato que está no segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. E vamos ler a partir do versículo 14. Segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do versículo 14. E diz assim: Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, que chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. E então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E abriu-lhes o Senhor os olhos e viram. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? E respondeu ele: Não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem a seu senhor. E ofereceu-lhes o rei um grande banquete. E comeram e beberam. Despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. O contexto desta experiência que envolve o profeta Eliseu é um contexto de conflito. O rei da Síria procurava um pretexto para entrar em guerra com o rei de Israel, provavelmente para tomar território e também para matar o rei de Israel. E acontece que cada vez que ele saía com o seu exército ao encontro, provavelmente do exército de Israel, não o encontrava. Era o jogo do gato e do rato. E o rei da Síria começou a perceber uma coisa: aqui tem que haver qualquer coisa, isto não é normal. Eu saio com as minhas tropas, estão todos entusiasmados para ir ao combate, e de repente é uma frustração, não há combate nenhum. E ele pensou: existe aqui uma toupeira. Toupeira é o nome que na gíria da espionagem se designa por um infiltrado no inimigo. E então ele convoca uma reunião que também na mesma gíria se chama caça às bruxas. Ou seja, é encontrar a famosa toupeira. E reúne os seus oficiais e diz: há aqui um traidor. E é esclarecido pelo seu corpo de oficiais: provavelmente não, majestade. O que acontece é que eles têm um homem chamado Eliseu, que é um profeta. E ele é capaz de perceber o que Vossa Majestade cogita nos seus pensamentos e nas suas coisas. Então o melhor é nós capturarmos o Eliseu. E a partir daquele momento o Eliseu foi o homem número 1 a ser capturado. E é desta maneira que uma bela manhã o servo do homem de Deus levanta-se, sai porta fora, está um belo dia, uma bela madrugada, e de repente tem uma série de exércitos a cercar a cidade. Eu creio que ele deve ter esfregado os olhos. Deixa cá ver se eu estou bem acordado. Olhou outra vez. Eu esta noite não sonhei com os exércitos sírios, portanto devem ser eles. E volta para dentro e acorda o Eliseu. Eu acho este relato um espetáculo. Sabem porquê? Porque se o Eliseu conhecia os planos do rei da Síria, ele já sabia que o rei da Síria vinha a adotar. Ele já sabia. E portanto o Eliseu sai com todas as calmas, olha para aquele cenário. Engraçado, eles estão aqui, mas olha, não tens problemas. Não tenhas problemas, que isto são mais os que estão connosco do que os que estão com eles. E aquele rapaz deve ter perguntado: está senil?
ou então está em negação. O choque é tão grande que ele entrou em negação, porque aquilo que ele vê não é o mesmo que eu vejo. Não vemos os dois a mesma coisa. E justamente, se os irmãos reparam neste cenário, este cenário é sobre ver e não ver. E sobre ver corretamente. E quando nós reparamos em todo este cenário e neste contexto histórico, nós verificamos uma coisa interessante. É os protagonistas diretos que aqui estão. Vamos defini-los por aquilo que eles veem e por aquilo que eles não veem. À exclusão do rei da Síria, agora ali dentro só estavam o exército, o Eliseu, um servo que o acompanhava e o rei de Israel. São estes os personagens diretos. Comecemos pelo exército dos sírios. O exército dos sírios viram em Eliseu um informador, mas não o homem que eles procuravam. Depois, o servo de Eliseu viu um perigo iminente, mas não a salvação que estava em volta, no monte, em redor da cidade de Dotã. O rei de Israel viu uma oportunidade para se desembaraçar dos seus inimigos, mas não viu a oportunidade para fazer a paz. Apenas Eliseu percebeu que aquele conflito tinha que terminar ali. E por isso ele dirigiu o olhar deste rapaz e o olhar de todos nós para a possibilidade de evitar durante um tempo que a terra de Israel andasse em sobressalto. E só Eliseu teve a lucidez para transformar um acontecimento que se anunciava trágico num acontecimento que fosse promotor justamente da estabilidade, da harmonia e da paz. Infelizmente, aquilo que nós acabamos de ler poderia ser o relato desta semana, da semana passada, de há 3 semanas para cá, com uma cidade rodeada de exércitos. Desta vez não são cavalos, mas são carros à mesma, tanques de aço, aviões que sobrevoam. E já não temos neste momento um Eliseu que seja capaz de assegurar as coisas para promover a paz. E o que o relato bíblico nos diz é justamente isto: nenhum de nós vê bem. Nenhum de nós vê bem. Nós vemos tudo desfocado. Vemos mais por defeito do que por virtude. E esse é um problema que já vem desde o pecado. Aliás, o problema do pecado foi um problema de ver. Foi exatamente um problema de ver. Foi quando Adão e Eva viram que uma árvore não era aquilo que Deus lhes tinha dito. Ou seja, foi a primeira vez que Satanás colocou umas lentes nos olhos da humanidade e lhes disse: esta é a maneira pela qual vocês devem ver. E a partir daí, a realidade ficou distorcida. A nossa realidade ficou distorcida. E nenhum de nós vê bem. E qual é o problema? O problema é que nós acreditamos que sim, que vemos. Acreditamos que vemos bem. E Jesus dizia, justamente, certa vez, a um grupo de fariseus, ele dizia assim: sabem qual é o vosso problema? O vosso problema é que vocês dizem que veem. E é por isso que o vosso pecado permanece. O nosso problema é um problema de visão. E eu disse-vos aqui, e a citação que eu vos trouxe foi do José Tolentino Mendonça: Jesus é o terapeuta do olhar. Jesus é aquele que nos pode ajudar a passar do simples olhar ao olhar da fé e a passar do visível ao invisível. Naquela manhã, Eliseu e aquele rapaz viram ambos um exército diante deles. Era o visível. Era aquilo que estava diante deles. Mas só um deles, os dois, viu o que estava por trás, ou seja, o invisível. E nós percebemos porque é que Eliseu viu o invisível. Porque ele era profeta. E o profeta tinha na Bíblia 3 maneiras, 3 palavras pelas quais ele era designado. Nabi, o porta-voz; Ish Elohim, o homem de Deus; e Roé, o vidente. O vidente. E o vidente, porque o profeta é aquele que vê mais longe, vê mais alto e vê mais profundo. É aquele que vê com a visão que Deus lhe dá. E por isso é que os profetas estavam sempre em choque
com os seus contemporâneos. Porque eles viam aquilo, eles eram os únicos a ver aquilo que mais ninguém via. Eles eram os únicos a perceber que a realidade que as pessoas viam estava distorcida, deformada, e que essa realidade iria levá-las à catástrofe. E por isso eles chocavam com a opinião pública, eles colidiam com a opinião pública. E este é o drama da humanidade. Jesus passou uma boa parte do seu ministério a ensinar as pessoas a verem melhor a Deus, a verem melhor a sua palavra, a verem-se melhor a si próprias e a verem melhor os outros. E ainda hoje isso acontece. E porquê é que eu vos trago esta doença? Porque, salvo ver da minha parte, a igreja de Laodiceia, apesar de ter todas as ajudas, é uma igreja míope. Aliás, Jesus diz, entre as coisas que eu te aconselho a que tu vás comprar, está o colírio para que vejas. O colírio para que vejas, porque tu não vês bem. Achas que vês bem. Temos aqueles que no nosso meio acham que veem tudo. Têm a solução para o mundo e têm a solução para a igreja. E percebem até mesmo dentro da igreja qual é essa solução. Mas esse é o nosso problema, irmãos. Nós vemos mal. Vemos mal a todos os níveis. E nós vemos na nossa sociedade o quanto as pessoas veem mal. Na política, na economia, no desporto, no aspecto social, na religião. Nós vemos uma realidade distorcida. E por isso nós precisamos dessa terapia do olhar. O apóstolo Paulo dizia justamente na Epístola aos Efésios, no capítulo 1 da Epístola aos Efésios, capítulo 1 e no versículo 18. Efésios capítulo 1 e no versículo 18. Reparem o que nos dizia aí o apóstolo Paulo. Ele diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo orava pelos seus crentes, para que eles pudessem desta maneira, ter essa esperança da salvação. Nós estamos rodeados de desafios, estamos envolvidos num conflito e muitas vezes temos dificuldade de ver com clareza, de ver com objetividade. É por isso que o autor da Epístola aos Hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E no texto de 2 de Reis, os irmãos vão de reparar que o Eliseu dirige o olhar do seu servo e ora por ele. São duas coisas importantes. A oração é aquilo que nos permite tomar consciência da nossa miopia, da nossa dificuldade de ver direito. E é a maneira pela qual nós pedimos a Deus, Senhor, corrige o meu olhar. Dirige o meu olhar, dirige-o para ti, para que eu possa ver-me a mim próprio como tu me vês, possa ver os outros como tu os vês e possa ver a realidade como tu a tens delineado. É isso que é importante para fugirmos à cegueira espiritual. Há uns dias atrás, fomos os dois ver dos óculos, porque isto de vez em quando tem que se ver. E eu fiz um teste e a senhora disse, o senhor está com uma grande tensão ocular e isto não é bom. Volte cá amanhã e depois no outro dia às tantas horas e depois no outro dia às tantas horas para nós medirmos isso outra vez. E lá fui eu. Religiosamente eu faço sempre o que os médicos dizem. Sempre. Eu sou o mais seguidor dos conselhos médicos que existem neste planeta. E lá fui eu, medi outra vez a tensão ocular e estava tudo bem. Aqui qualquer coisa, agora está tudo bem, antes não estava. Olha, vamos ver como é que está a sua visão. E lá foram ver como é que estava a minha visão e deram-me uma boa notícia. Eu vejo melhor agora do olho direito do que via quando tinha estes óculos. E eu comecei realmente a notar que agora com estes óculos isto já
cansava um bocadinho e já chorava. Eu assim vou precisar de mais graduados. Mas não, agora são menos graduados. Estou a ver melhor. Se calhar estou a rejuvenescer. Não é má notícia, mas ajuda-nos a perceber uma coisa na nossa existência. Tal como nós temos que perceber que temos muitas vezes que mudar de lentes. E eu disse-vos isto. Todos nós às vezes lemos a Bíblia com os óculos que nos deram. E Jesus quer nos mudar de óculos. Jesus diz assim, que tal tu passares a lê-la com os óculos que eu te dou? E se as leres com os óculos que eu te dou, tu vais reparar que podes encontrar estabilidade, motivação, equilíbrio, harmonia e paz. Não é, afinal de contas, tudo aquilo que nós pretendemos. O nosso problema é, sobretudo, um problema de visão. E é essa visão que Deus pretende corrigir. Corrigir para que, tal como Eliseu, saibamos fazer a diferença na nossa igreja e na nossa sociedade. Amém.